Eu cheguei nessa igreja há 7 anos atrás, com a minha família, e nós chegamos ali no prédio do setor oeste, como a Priscila disse, na rua 17 com a 22, ou 22 com a 17. Faz. Ali no setor oeste. E nós chegamos e nos deparamos com uma igreja, uma multidão de 5 pessoas. Era eu, a Tati, meu pai, minha mãe, a Júlia, a Laís, eu, a Tati, meu pai. Tinha alguns outros irmãos lá também com a gente. E todo começo é difícil, não é fácil. Tudo que nasce grande é monstro. Então os começos, eles são difíceis, eles são fáceis. E eu me lembro que no começo nós tínhamos um tecladista muito abençoado, que por sinal ele era muito bom mesmo no seu instrumento, na sua técnica e como ele tocava. E nós chegamos ali naquela igreja e não tinha ninguém para ministrar o louvor. Nós tínhamos o tecladista, mas nós não tínhamos ministro de louvor. Então, pela primeira vez na Catedral das Nações, quando nós chegamos, foi colocado um microfone na minha mão. E disseram assim: é você mesmo, não tem mais ninguém? E eu nunca tinha na minha vida sonhado em ministrar louvor, em cantar. Porque eu sempre ministrei com danças, eu sempre liderei grupos de teatro, mas cantar nunca na minha vida, nunca. Sempre foi dança, teatro. E então naquele dia, o pastor colocou o microfone na minha mão e falou: é você mesmo. E eu me lembro de quantas vezes, quem estava com a gente no começo sabe, que eu chorava, que eu não dava conta, meu ouvido era muito ruim, até hoje assim um pouco, mas meu ouvido era muito ruim, eu não conseguia pegar o tom da música e colocar a minha voz direitinho. Mas eu lembro que a primeira canção que eu cantei foi aquela canção que diz: aclame ao Senhor toda a terra, cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Só que no dia eu não cantei desse jeito, então eu não dava conta. E eu chorei muito, mas eu cantei. E é uma canção profética, porque ela diz: firmado estarei, sempre te amarei, eu já te agradeço pelos seus grandes feitos. E ali Deus sempre falava no meu coração assim: seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Não é sobre questão financeira. Seja fiel no pouco, porque nós tínhamos poucos instrumentistas. Tínhamos o tecladista, mas muitas vezes ele deixava a gente na mão. Ele faltava o culto. E eu me lembro de muitas vezes ir lá para a porta, né, Tati? A gente ia lá para a porta: cadê o Israel, meu Deus? Né, Wellington? Cadê? Ele não veio, faltou. E quantas vezes, quando ele faltava, não tinha uma pessoa para tocar um instrumento, o que a gente fazia? A gente pegava um CD, às vezes não era nem playback, porque eu não dava conta de cantar direito. Então a Ana Paula Valadão já cantou na catedral, o David Kila já cantou na catedral, o Fernandinho, quem mais? Alda Célia, Ludmila Febre. Quantas vezes a Ludmila Febre cantou na catedral? Só que era o CD. A gente colocava lá e a gente ia ministrando com as pessoas. Então quantas vezes nós não tínhamos nenhum instrumentista e nós ministrávamos com CD. E era muito ruim. Eu chorava e pedia para Deus trazer instrumentistas. E Ele trouxe. Mas sempre o Senhor falava para mim: seja fiel no pouco, porque sobre o muito te colocarei. Ao olhar para trás desses 7 anos, eu louvo a Deus. Eu agradeço ao Senhor, porque Ele usa muitas formas para nos afiar como instrumentos dEle. E eu posso dizer que o Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, né? Se não fosse o Senhor na nossa vida. Nós estamos aqui hoje por causa do Senhor, porque Ele nos permitiu chegar até aqui. E eu me lembro também, posso olhar para trás e também muitos momentos de choro, de vontade de desistir, de
vontade de sumir, porque muitas vezes era muita pressão, juntava o inferno também para querer fazer a gente desistir. Mas então, graças a Deus, eu não escolhi o caminho de desistir. E eu estou aqui, e eu creio com o Salmo 126 diz: aquele que sai andando, chorando e plantando, voltará com júbilo, trazendo seu feixe. Então eu acredito que 7 anos nós podemos olhar para trás em muitos momentos de tribulação, mas também muitos momentos de vitória. E eu louvo a Deus por essa igreja que tem sido um instrumento para poder me afiar, para eu ser um instrumento do Senhor. E grandes coisas ainda tem o Senhor para fazer. Amém? Eu louvo ao Senhor por cada vida, cada irmão, cada pessoa, cada um de vocês que escolheram a Catedral das Nações como sua família espiritual. Amém? Eu vou passar para minha irmã mais velha.